Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à live de hoje de design de joias. Oi, pessoal, boa noite. Oi, boa noite. Ainda não tô te vendo. Agora eu tô te vendo. Agora sim, Oi, né? agora tá, né? Tudo bem, Tudo Luciana? bem? Tudo, e Tudo bem, e você? você? Tudo Ótimo. bem por aqui. E aí, vamos conversar hoje, bater um papinho? Ou a gente espera um Vamos. pouquinho para o pessoal entrar? Ou Tá. vamos já? Vamos falando já. Ah, o pessoal está entrando O já. pessoal está Ó, entrando. Acho que a gente pode esperar um o pessoal pouquinho, pode né? esperar um pouquinho, né? Aham, É. sim. Então vamos esperar um pouquinho. E Tá. aí, como é que estão as coisas por aí? Ah, tá aquela coisa de pandemia, né? Estamos em pandemia e, Todo mundo em casa. e tem que trabalhar de casa, não tem jeito, né? Pois não tem jeito mesmo. Ah, vamos lá, o pessoal está entrando, então. Tá. Gente, então vamos. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Daê. Ela é autora do livro Joalheria no Brasil. E eu tenho feito algumas lives aqui no meu Instagram e as pessoas têm pedido muita indicação dos livros, como é do seu também. E aí a gente pensou, bom, vamos puxar um pouco por aí, né? Porque a gente tem muita carência, né, de publicação na nossa área, né? Principalmente Sim. daqui do Brasil, né? A gente tem muito livro estrangeiro, Uhum. né? Que já não é uma fartura, né? De livros de joalheria, mas a gente tem. Mais livros brasileiros a gente Que já é tem pouco, pouco, né? né? São poucos e da Uhum. história daqui da nossa história mesmo, né? Também são poucos, né? Então Sim. eu comentei também do seu livro, eu sempre indico para todo mundo. E aí eu pensei nesse nosso bate-papo, você falar um pouquinho também como é que foi, né, a concepção do livro, como é que foi o processo todo, porque Uhum. ele tem bastante, ele abrange um, uma, uma, um espectro enorme, né? Desde a produção até a parte Isso. de desenho, né? Então ele é bem completo assim na parte histórica também, né? Aham. Mas fala um pouquinho então para a gente, vamos Então, lá. a proposta do livro foi fazer um livro de referência mesmo, né? Um livro que Aham, apresentasse a joalheria brasileira para o leitor, uhum, né? Para
tanto para estudante, né? Eu pensei muito no público estudante, as pessoas que estavam entrando na joalheria e não conheciam nada sobre a joalheria nacional, né? Aham, E também o público geral, os amantes da joia, né? Que gostam de aham, joia e não sabem nada sobre a nossa produção. E aham, como a joalheria ela é muito específica, né? Ela é um meio que vai, como você falou, desde a produção, desde o garimpo, né? Desde da extração aham, dos materiais até a produção da joia final, né? uhum, Eu visualizei um produto que pudesse explicar todas as fases da joia, né? Então eu tenho um capítulo entendi. sobre a história, né, com os Aham, principais personagens da joalheria nacional, os imigrantes que vieram para o Brasil e montaram as suas marcas, né? aham, Tem um capítulo sobre pedras e metais, que fala sobre o garimpo, sobre as pedras nacionais, né? Como elas foram aham, encontradas, os tipos de lapidação, né? Porque acontecia isso, eu entrevistava um joalheiro e de repente ele falava, não, eu ah, vendia um anel com uma lapidação X. Eu falei, mas a pessoa vai saber hum, explicar todas as fases da joia. No capítulo seguinte é sobre técnica, que aí são aham, vários profissionais que falam é, da bancada, os materiais, as ferramentas, as técnicas, como que são feitas, são técnicas que são milenares, que já começaram há milhões de anos atrás e elas continuam sendo feitas, né? aham, Continuam sendo os procedimentos para elaborar a joia, ou o aham, desenvolvimento 3D, né? E depois a uhum, parte do desenho, que é a parte da concepção da joia final, aham, né? Que é o último capítulo, aham, onde tem a parte a parte de design, de arte, que inclusive você está lá aham. citada, Luciana, Ah, é. como uma das designers de destaque nas últimas É. décadas que tivemos, né? E aí, no final, você tem um índice remissivo, onde a pessoa pode Aham, consultar o que ela tiver mais interesse. Se ela tiver interesse em saber sobre pérola, então tem as páginas que falaram sobre achado de pérola, ou sobre produção de material com pérola, ou uma marca aham, em especial, né? entendi. Então, a Aham. pessoa pode utilizar o índice remissivo para ir diretamente naquilo que ela tem interesse, porque às vezes ela não tem interesse num assunto, mas tem em outro, né? Então, É, é um livro completo. entendi. Ah, e eu queria te perguntar. Ah, vamos fazer logo a propaganda aqui. E me fala uma coisa, como é que foi assim? é, Como é que foi a própria pesquisa assim com os joalheiros, com conseguir esses materiais, essas fotos antigas, porque eu lembro muito assim, eu no meu mestrado eu pesquisei alguns designers daqui, né, Uhum. nesse período da década de 50 e tal, no início da Gaster, no início. E assim, eu tive muita dificuldade de ter acesso ao acervo deles, né? Assim, Uhum. a empresa, né? Vamos dizer, empresa H externa. Então, naquela época, até a PUC mandou uma carta, né, solicitando se eu poderia ter acesso ao acervo para pesquisar e tal. E, enfim, e eles disseram que não tinham isso organizado, ou que não tinham isso muito bem documentado, mas eu não sei se foi isso ou se eles não queriam me dar o acesso ao material, entendeu? Assim, eu tive acesso na Amsterdã Sound porque eu trabalhei lá, então assim, eu tinha Uhum. contato com eles. E,
Então, eu consegui fazer essa pesquisa através dos designers, né, que tinham sido os primeiros designers de lá. Então, eu estou te perguntando assim, se você teve dificuldade de acessar esses materiais, porque já são tão poucos, né? E muitas vezes, assim, são jogados fora, né? É, Assim, eu trabalhei em empresa que jogou coisa fora, assim, jogou revista fora, jogou material fora. Então, assim, às vezes você não consegue preservar, né? A gente tem muito essa dificuldade aqui no Brasil, né? De aham. preservar as coisas, né? De ter um museu. Você vê o museu da gente daqui foi para o Brejo, pegou fogo, né? Então, assim, Uhum. se você tem dificuldade, assim, de conseguir esses documentos, né? Que são documentos históricos, né? São super importantes, né? Então, foi bastante difícil, sim, né? Porque eu Foi, entrevistei né? 70 joalheiros. E o que Nossa, acontece é que bastante. eles não registravam nada, né? Não É, tinham registro, aham, era pouco material mesmo que eu tive acesso, e aí eu tive que procurar mais, procurar em sei, revista, procurar em jornal, porque até algumas marcas assim que trabalhavam com agência de propaganda para fazer os anúncios e fotografavam as peças, tal. Aquilo tudo foi jogado sei. fora, como você falou, né? Então, Aham, no começo do ano 2000, já entrou a fotografia digital. Então, as fotos uhum, anteriores, que eram em cromo, né, em slide aham, e negativo, elas foram todas aham. jogadas fora. Elas estavam nas agências, eram jogadas fora. Então, Jogaram fora. então eu tive bastante dificuldade. Agora, os maiores produtores, né, as maiores Uhum, joalherias, a Gaistene e a Amsterdã Sal, elas aham, tinham alguma coisa guardada assim, né, que elas sim. Aham, recuperaram, tinha foto do Hans Stepp pequenininho, isso você pode até ver no sei. site deles, né? Entendi. Mas não sei se ainda está no site, mas já fizeram filme, livro, enfim, porque eles são maiores, Aham. né? Eles são maiores e têm É, mais estrutura e mais é, conhecimento para poder fazer esse tipo de coisa, né? é Agora, verdade. outros não. Alguns eu tinha desenho, conseguia desenho, mas Aham. era muito raro, muito Ah, que raro, bom. né? E, Aham. e até eu falava para os designers assim, faz uma coisa, anota tudo, põe a data, põe o ano, Aham. anota, porque aparecem coisas que você não sabe de que época que é, né? Se foi no começo, no meio, no fim, e você É fica sem verdade. referência assim, para fazer um trabalho como o seu, né? Como o meu, como o seu, de científico, né? Fica, fica Aham. difícil, fica bastante É, difícil, é, né? é Inclusive, uma verdade. proposta que eu tive foi de fazer, fazer um inventário de Ah, joias de época, né? Então, pegar esse ah, período sim. todo, né? Vamos dizer, os últimos 50 anos do século XX, né? Porque Sei. Aham. que agora, o século XXI, a gente tem bastante material. Os trabalhos mais recentes a gente tem. Mas, assim, pegar dos anos 50 até Aham. começo dos 2000, assim, as peças, Sei. fotografar e registrar, né? Então, esse Entendi. era um trabalho Aham. que eu queria fazer para a gente Ah, sim. ter um material Muito bacana. mais vivo, né? Mais É, visível, né? Porque a joia ela é totalmente visual, né? exatamente. Mas é muito bacana, assim. Mas eu acho que você conseguiu, assim, bastante material, né? Aham. E filtrar também de 70 joalheiros é bastante coisa, né? É Você pegou bastante. Rio e São Paulo, né?
Não, O pessoal, eu peguei o Rio e Brasil São Paulo. inteiro, por isso que Brasil chama inteiro. joalheria no Brasil. Ganhou no Brasil. Né? Aham. Lógico que tem mais preponderância no eixo Rio e São Paulo, mas tem Esse também o Rio e São norte, Paulo. nordeste, sul, Aham. o interior, São José do Rio Preto, os polos produtivos, né? Aham. Belém do Pará, né? Tem bastante. Entendi. Uma referência de vários locais, né? De várias produções Aham. diferentes. Entendi. Entendi. O teu trabalho E, foi hum. Rio-São Paulo? Foi Rio. Você está no Não, o Rio, meu né? trabalho foi só Rio. Foi só Só Rio, né? Rio. Foi só Rio. Então eu peguei. Na verdade, eu peguei dois designers que foram os primeiros da Gaster, né? Uhum. Que é o Marcos Cruz e o Marcel Cune. Tá. E peguei o Haroldo Burle Marx, peguei um designer que trabalhou muitos anos para o seu Bernardino Lopes, não sei se você chegou a pesquisar o seu Bernardino, não. Bernardino. Não. Não, a coincidência é que, como nessa época eu trabalhava na Rigoni, né? E Tá. a Rigoni, uma sala da Rigoni, que a Rigoni tinha o prédio inteiro, e uma sala deles era alugada para o seu Bernardino. Uhum. Então, eu tinha contato com ele porque eu estava ali perto e aí eu fiz entrevista com ele e tal, e era o Helmut Odenbrecht, que era o designer dele. Tá. Inclusive, ele ganhou duas vezes o prêmio da De Beers. Quem fez as peças foi a H. Então, essas peças estão lá na H. Como o designer é o Helmut, mas na verdade o Helmut trabalhava para o seu Bernardino, trabalhou 40 Hum, anos para o seu Bernardino. ok. Então, a minha pesquisa foi mais focada nesses quatro. E Uhum. num quinto, que era o mais difícil de todos, que só o seu Bernardino identificou o desenho dele, porque ninguém mais conhece ele, chama Arlé. E Uhum. pelo nome, parece um nome francês. Mas ninguém conhecia ele, só o seu Bernardino. Então, foram esses assim os principais que eu pesquisei, né, na parte e a pesquisa era também mais voltada para representação gráfica. Então, Aham. tem uma parte de história, mas uma parte de representação gráfica, né? E a parte de representação gráfica é bem interessante, porque no começo não tinha o design, né? Então, É, os joalheiros rabiscavam com caneta Bic, né? Muitos aham, faziam os croquis com caneta Bic em papel de pão mesmo, né? aham, Então, é verdade. então você deve ter uma evolução bem interessante dessa representação Muito, gráfica. muito. Mas e no caso deles, assim, o desenho deles era assim fantástico, né? Assim, cada um tinha uma formação diferente, né? Um veio da Suíça e tinha essa formação lá, né? O Orives Uhum, aprendia também o desenho, então ele também pintava muito bem, desenhava muito bem. O Marcos Cruz, a formação dele é em artes plásticas, então ele também uhum, tem um trabalho muito, muito bacana, assim, muito bonito. E o Helmut, ele é um autodidata, assim, ele, uhum, ele veio para o Brasil também, é alemão, já faleceu, e veio para o Brasil e ele aqui ele trabalhava como topógrafo, mas ele uhum, desenhava também. Opa, uhum. caiu aqui. É, congelou. Voltou Voltou, agora, né? voltou, voltou. Voltou. Uhum, Então, voltou. a profissão dele, ele era topógrafo, mas depois ele passou a trabalhar na joalheria, assim. E, e o trabalho dele, assim, é uma coisa, assim, fantástica, assim,
de alta joalheria de qualquer lugar, da França, enfim. É um trabalho, assim, muito impressionante, o trabalho dele, assim, sabe, de pintura, de Uhum. guache, peças, assim, maravilhosas. O seu Bernardino era um joalheiro, assim, de nível, sabe, de um negócio assim, de um Van Cleef, de umas coisas assim nesse nível. Eram peças assim Aham. absurdas de bonito. E ele, quando eu conheci, né, quando eu entrevistei, ele já era bem velhinho, assim, já tinha mais de 80 anos, ainda estava trabalhando. E, e ele contou para mim, ele era ourives, né? Depois é que ele teve Aham. a oficina dele. E ele falou assim, nossa, eu cheguei a passar uma semana dormindo na oficina para fazer uma peça. Então, Olha. era um, era um negócio de doido, né? Assim, a gente acompanhar essas histórias, né? Muito legal, né? Ele está vivo? Muito. Não, não tá, não. Oi? Não, já faleceu, né? Não, 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 não. Ele faleceu naquela época, pouco tempo depois. Mas era um negócio assim é tão interessante, né? Assim, é tão bacana esse trabalho também que você vê, né? Que passa de pai para filho, né? Essa Uhum. coisa Sim. né? Do aprendiz, né? Que vai passando para né? O mestre para o aprendiz, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho essa. Aham, Mas conta sim, sim. mais um pouquinho É do livro. no meu trabalho de entrevistas, as Ah, entrevistas mais bacanas eram com os mais idosos, porque eles tinham muita história né? para contar e eles tinham muita Aham, emoção, assim, o olho lacrimejava de contar algumas coisas aham, do desenvolvimento, da formação, da fábrica, de todas as coisas que aham, aconteceram, né? Porque aham. é engraçado, assim, eu notei que todo mundo que trabalha com joia é apaixonado, né? Pode ser no É, design, pode ser no comercial, pode ser em que área que for da joalheria. Eles são todos apaixonados. E aí fazem essas coisas é, como você comentou, assim, de não comer, trabalhar e esquecer de é, comer, né? Ficar uma semana na oficina, né? impressionante. É uma história assim, humana, do, do caráter humanista da coisa, muito, muito bonita, assim, né? Muito forte, né? As histórias dos joalheiros, né? É muito bacana, né? E é tudo assim tão apaixonante, né? Assim, começando pelas pedras, né? A história Uhum, né? De você dar aquela forma, né? De você descobrir a pedra bruta e lapidar. uhum. É uma transformação assim tão incrível, né? De tudo, né? É. Eu acho que, Então, você né? Tem uma. que trabalhou na Sauer, acho que você teve essa noção, né? Que para o Rudi Sauer, o importante na joia era a pedra, né? Ele trabalhava o desenho da joia, a concepção da joia, de uma forma a valorizar a pedra. A pedra era o É, principal, né? No, é, exato. no conceito dele, e isso continua até hoje, né? Apesar de ter mudado. Continua até hoje. Oi? É. E isso para mim, assim, como para mim trabalhar lá praticamente foi a minha escola, né? Uhum, Eu considero exatamente isso hoje. Tanto assim, não é que eu não faça, eu faço, mas assim, eu tenho muita dificuldade de ver uma joia sem pedra, entendeu? Para mim, uhum. a pedra é a alma da joia. Então, assim, não tem, né? Eu não consigo. Você já vai logo pensando na pedra, né? Ou vai Na partir pedra, uma né? pedra ou E vai tem, colocar e uma tem muitos pedra, joalheiros né? tem muitos joalheiros que trabalham dessa forma. O Ara Vartanian é um, né? Ele trabalha em cima da Aham, pedra,
Então ele vai lá, Aham. conversa mentalmente com a pedra, qual é a pedra que ele vai trabalhar, qual é a pedra que olha para ele, e a partir daí ele vai ver o que ele vai Uhum. desenvolver, né? Então a Aham. ligação inicial é a gema mesmo, né? Agora é Aham. engraçado assim que o H. foi o oposto, né? Nessa época década de 80 90, né? Quando o design começou a florar, né? Ah, eles, na H. o Roberto Stern assumiu a, a diretoria de criação, né? E a partir daí eles começaram a ter o design como ponto focal na concepção Aham. das peças. E aí aquilo Aham. que a pedra que era sempre necessária deixou de ser necessário. Aham. O que interessava era o desenho, era a concepção final Uhum. como design. E aí eles Aham. passaram a fazer algumas coisas sem pedras. Tinha na, no, na, na coleção da Constança Pascolato, tinha o Colar Fluid, Sei. né? Que Hum. ele não tem pedra, ele é 3 metros de canutilhos que dão Ah, sim. voltas, Aham. né? E Aham. é uma peça dos anos 90, né? Acho que final dos anos 90, e que até hoje está na Uhum. vitrine das lojas, né? Porque é um best-seller para eles, Aham. né? Então eles passaram a não necessariamente trabalhar com a pedra. Mas está com pedras, até a cor eles registraram, né? Você tinha uma cor que era meio um champanhe, né? É, a cor do Que eles ouro, né? deram Uhum. que eles deram o nome de ouro nobre, né? Então eles Aham. passaram a É. personificar, identificar muito o trabalho, né, É, nessa época verdade. de design. Aham. Eu acho assim, E, atualmente, eu vejo que a Sauer também deu um salto aí também né, mudou um pouco também a direção, né, deles, a concepção, por mais que eles continuem, né, também trabalhando com foco sim, na pedra, né, eu acho que eles começaram a ter um direcionamento também de coleção, né, aquela coisa uhum, mais, né, que tem mais aquela que tá uma peça realmente falando com a outra, né, de ter aquela sim, junção mesmo com a coleção, né? Eu acho que ficou mais. Eu percebi isso. Agora continuo com o foco nas pedras, né? Não deixou de ter. Né? sim, sim. É? Foi a época que lançaram as coleções, né? Então, as coleções elas são tematizadas, elas são conceituadas, elas são inspiradas em temas diversos, muitas vezes da arte, Uhum. né? Na É, arquitetura. Então, você tem coleção do dança, né? Grupo Corpo, você tem coleção Vinícius de Moraes, você tem coleção Portinari, enfim, vários temas, né? uhum. E o Aham. interessante da coleção é que o designer ele tem essa possibilidade de criar, né? O designer, o criador, pode até nem ser um designer, né? A pessoa que elabora, é, tem a condição de trabalhar de uma forma
que as peças, elas são todas diferenciadas e elas dialogam entre elas, coisa que não tinha Aham. antes, né? Então, antes você tinha É, um tema lá, florzinha, aí você tinha um brinco de florzinha, uma pulseira com aquela florzinha, um pingente com aquela florzinha, e era tudo meio é, igual, né? fazia E aquele depois não, conjunto, né? né? É. É, Uhum. então depois a gente conseguiu ter um desenvolvimento criativo muito forte, muito elaborado, muito bonito mesmo, né? Tanto a Sauer como a Gaster e outras marcas também, né? Tempo, a Drijon fez um trabalho inspirado nas bandeirinhas. Traduzem uma série de coisas que as pessoas se identificam, né? E apreciam como belo, não é? É, uhum, verdade. E nesse período aí também foi um período também de bastante. Teve um trabalho também promocional, né? A gente tinha os concursos do IBGM, né? Tinham vários concursos, Sim, né? A gente é, né? Então foi uma fase assim que também é, lançou também muitos designers, né? Muitos designers foram revelados, né? Ou ficaram mais, teve um trabalho mais divulgado também, né? Muito por conta também é, desses eventos, né? Esses concursos. Então, eu acho que hoje em dia a gente está assim, eu sinto falta assim, a gente não está tendo mais quase aqui no Brasil não tem, né? Mais concurso nenhum, né? Eu espero que volte, né? Porque é muito legal, né? É muito incentivador, né? Para quem está é, começando também, né? É muito bacana. Então, sim, sim. né? É, às vezes na própria escola, né? Trabalhos que, né? Oi? Deu uma parada. Tá travando, não sei o que Travou. que é. Fala. Pronto, E voltou. da Anglo Gold, ela Isso. fazia os concursos que eram bem legais, ensinavam. Isso realmente favorecia bastante o desempenho do designer, né? Tomara que Eu acho volte. também. Concordo com você. Tomara, pois é, pois é. E como é que. Aqui na pesquisa do livro, como é que você vê assim, essa mudança até um pouco do trabalho do designer, né? Que passou a trabalhar com o 3D também. Como é que você viu essa mudança assim, um pouco no processo, né? Um pouco no processo de trabalho. A tecnologia ela entra de uma forma assim que você não tem retorno, né? Porque ela traz É, alguma coisa que favorece a produção, né? Então, no caso do 3D, você consegue colocar tamanho de pedra, tamanho de peça, milímetro, cor, você consegue colocar uma série de referências que facilitam a produção joalheira, né? Fora essa uhum, coisa de você visualizar o produto final, aham, né? Você consegue fazer um aham, desenho que fica idêntico à peça, do jeito que ela vai ficar, aham, né? Então é, isso foi bastante promissor, né? Então as empresas
as indústrias entraram, né, nesse conceito, né? Então você passa a ter o modelista 3D, mas sempre tem uma questão assim, eu também não posso deixar demais no 3D porque fica uma coisa muito artificial, né? Ela perde a organicidade é, de um trabalho fica feito impessoal, né? manualmente, né? É, E aham, fica aham, impessoal. Então, às vezes, as é, empresas elas usam o 3D, mas finalizam manualmente. Então, isso já manualmente. favorece para ter um resultado de acordo com o que é prescrito no projeto, né? Aham, eu acho que também que sempre vai ter esse caminho assim, né, da joia personalizada, né, da joia, né, de Sim. uma coisa mais artesanal, né, de autor, Uhum. né? Eu acho Sim. que, né, sempre a gente vai ter esse caminho também, né? E a Eu própria acho indústria bacana. também, às vezes, ela faz o trabalho em série, né? Ela faz a sua produção em Hum, série e faz algumas peças exclusivas, né? Com seus isso. designers, né? Que é alta joalheria, né? É, Então você tem um mercado que atende os dois lados, né? Tanto de série quanto o trabalho autoral, né? E aí exatamente. você tem artistas, às vezes nem design, você tem artistas, joalheiros que trabalham nas suas bancadas e fazem peças especiais, né? Muito exclusivas, muito diferenciadas, né? Então Aham, aham, são objetivos diferentes, né? São formas de trabalhar diferentes que as duas é. coexistem, né? E Hum, tem a sua função, tem a sua forma de ser, né? De ser, de trabalhar. aham, é. E me conta uma coisa, e dessas que fez com os joalheiros, assim, tem alguma, assim, que assim, te marcou mais ou você guardou, assim, alguma coisa que ele ou ela tenha te falado, assim, teve alguma, assim, mais marcante, assim, com relação ao tema, assim? Olha, você fala das entrevistas? É, das entrevistas. Vários me marcaram. Uma É, coisa que foi muito interessante é que, assim, quando você acha que a entrevista não vai dar em nada, não vai frutificar, ah, ela frutifica, né? Por mais que, uhum, assim, o joalheiro em si, ele achava que não estava fazendo nada demais, porque ele fazia isso todos os dias, né? Então era o aham, trabalho dele. Mas a gente não conhece o uhum, trabalho dele. E as pessoas que não aham, conhecem o trabalho dele é, vão ter interesse de saber como que se faz e como que aham, acontece, né? E todas aham, as histórias que envolvem, né, essas produções, né? Então, uhum, assim, eu lembro de muitos depoimentos que eram muito fortes, assim, muito envolventes, né? Do Júlio Cubo, né? sei, Do Constantini, né? Eu lembro do Constantini aham, dizer que a joia brasileira tem movimento, né? ah, Então era uma bacana, descrição muito apropriada, né? aham, é, E as histórias, o Natan, né? A uhum, história do Natan, que é o fugitivo de guerra, como que ele chegou aham, aqui e como ele uhum, começou a trabalhar com joalheria e fazer as joias
é bastante empolgante, né? Ele começou vendendo bolsas aqui no Rio, Uhum. né? Aham. O Tadini, né? O Luciano Tadini também veio fugido da guerra, né? Já Uhum. veio no pós-guerra, né? Tentando começar a Uhum. vida de novo. E, Aham. e ele vai para São Paulo, né? Ele vai para São Paulo em 1950, né? Aham. Então, o Tadini é um joalheiro que trabalhou na Bulgari, que fez belas artes, que tem um desenho espetacular, maravilhoso. É autor do pingente que está na capa do livro, né, que é dos anos Aham. 70. E aí ele conta histórias incríveis, assim. E essas pessoas se envolveram com personalidades também, né? Com o presidente da Aham. República, com Juscelino Kubitschek, com Hebe Camargo, com Elis Sim. Regina, né? Então, Aham. com as coisas que estavam acontecendo no momento, né? E isso é bastante fantástico, assim, é bastante revelador, né? Uhum. E- Aham. Então tem várias histórias que são bastante assim, muito interessantes e que eu não esqueço não, que eu não esqueço jamais. Muito, muito legal, né? É. Aham. Tem a do, Nossa, a deve do, fazer Oi? tem a do Caio também, Ah, sim, do Caio Mourão. do Caio Mourão, que o Caio Mourão ele ficou Aham. totalmente envolvido quando o homem foi à Lua, né? Aham. E aí teve uma expedição da Rússia que mandou a primeira Hum, mulher para para navegar no espaço, né? Enfim. sei. Aham. E, e aí ele soube de uma comitiva que a Rússia ia encontrar com ela. Ele Hum. fez uma tiara de ágata Ah, para sei. dar para Olha que para bacana. astronauta, Pra dar pra né? ela. Olha que bacana. É bem bacana, bem bacana. Aí tem uma foto Aham. dela, tá no livro, dela agradecendo o presente pro Caio Mourão. Então, várias Aham. coisas foram envolvendo os criadores, né? Em É. momentos diferentes. E aí a joia foi personificando esses períodos, né? Foi fazendo a nossa vida. Olha que Aqui legal. parou. Muito bacana. Não, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Travou? O teu travou. Deu uma travadinha. Meu travou. Ai, meu Deus, hoje tá estranho. É, Mas fala. né? Então Ah, teve, assim, tem muita história muito bacana nessas últimas décadas de joalheria, né? E que vale a aham. pena as pessoas conhecerem, porque é o que é o que compõe a nossa realidade hoje, né? Então a joia de hoje ela veio através dessas pessoas e dessas histórias, né? Desse Aham. desenvolvimento, né? É. Então é Então, muito bacana, é assim, super muito bacana as importante, pessoas né, para todo conhecerem. mundo. Oi? Para todo mundo, principalmente quem tá começando, né, conhecer toda essa Sim, história, né, toda essa história né, que não uhum. deixa de ser a história do Brasil também, né, por um outro ângulo, né, Por um outro né, ângulo. mas é muito, muito bacana, assim, muito interessante. E a gente também não tem, assim, vamos dizer assim, um museu que a gente possa É, estar consultando, né? No máximo, a gente uhum. tem biblioteca, né, para consultar e tal. Então, assim, então, quanto mais informação, melhor, né? Eu Sim, falo
Eu até falei nas outras lives também, falo para aluna também, alunos também, falo, ó, que aparecer de livro de joia vocês comprem, entendeu? Porque não, não tem, é pouquíssimo, quando você vai ver, acabou, né? Aham. Lançam um livro, daqui a pouco aquela edição, né? Principalmente livro importado, né? Dificilmente você consegue achar depois o mesmo livro, né? Normalmente faz uma edição, É, o livro é super caro, depois o livro desaparece, né? os principais Então, livros você não tem nas livrarias, né? Os é, importados é, são é, realmente você tem que ir numa biblioteca, você tem que consultar, porque não tem a venda, né? pois é. Então, assim, é super importante, achei muito bacana essa iniciativa, né, também, o apoio também, né, para produzir Uhum. o livro, achei muito bacana, assim, muito completo. E você tem ideia para um próximo projeto? Estava pensando em alguma coisa com relação a livro? Então, eu, assim, na verdade, o projeto ele continua, né? De estar registrando a história. Tenho mais algumas entrevistas, venho fazendo algumas registros uma próxima edição, mas não é tão logo, demora mais um pouquinho. Entendi. Ah, Né? Então, no do momento, eu mesmo estou livro, fazendo você. um mestrado, Aham, aham, aham. sim. Ah, bacana. Então, no momento, eu estou fazendo um mestrado pesquisando a parte semântica da joia, né? O entendimento que as pessoas têm sobre a joalheria. Muito bacana. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir um espacinho aqui para ver se o pessoal quer fazer pergunta. A gente tem ainda, acho que uns 10 minutos de live. Aí a gente podia ver se alguém quer fazer Claro. alguma pergunta. Vamos lá, gente. Vamos ver. Bom, até agora não apareceu a pergunta. Vamos ver. Mas aí a gente vai continuando então. Ai, nossa, é tão empolgante, né? Que se a gente começa a falar, daqui a pouco, uma hora de live não dá, né? E a live Não do dá, Instagram é de uma hora, né? porque A live do Instagram é de uma hora, e uma hora depois ele para. Mas então, gente, ninguém quer e perguntar assunto é nada. que não falta, né? Assunto é Oi? que não falta, pior. Assunto é que não falta, né? Pior que é mesmo. É. Mas eu estou esperando aqui. Bora, gente, ninguém quer perguntar. Vamos fazer uma pergunta. Já vi, tem aluna aqui também, ninguém perguntou aí. Bom, vamos lá. Então vamos continuar, né? Tá tendo pergunta até agora. Vamos continuar. Bora, E gente, faz uma você, pergunta. Luciana, Ah, como, como que você viu esse desenvolvimento do design ao longo desse tempo? desse tempo, é, é, é uma coisa, isso é uma coisa interessante, né? Assim, Sim. quando eu fui trabalhar na Sauer, que era Amsterdã Sauer, eles não tinham, naquele momento, não tinham nenhum designer lá. E eles também não Aham. tinham estágio. Também não tinham estágio.
Então, o que que aconteceu? Na época era o Francisco Vaz. Olha, você vai passar aqui por todos os setores para você aprender aqui a produção. Depois você vai Uhum. para o desenho. Assim, eu já estava desenhando, mas eu estava passando pelos setores da empresa para aprender. Depois porque eu trabalhei 2 vezes na Sauer, eu saí e voltei 2 vezes. E depois eu trabalhei numa joalheria que atendia turistas, e eram grupos de espanhóis. Então, ali Uhum. era o que realmente a gente é Tá. turista, né? Então, era assim, chegou o grupo, tinha que atender o grupo, né? Eles compravam pedras, compravam esmeraldas, principalmente. E aí chama desenhista, que era para ir nas mesas para desenhar para todo mundo que tinha comprado a pedra. Então, assim, era aquele Uhum. grupo de 30, 40 pessoas, e aí eu tinha que ir de mesa em mesa atendendo e desenhando o que as pessoas queriam lá com as pedras, com as esmeraldas. Então, a gente era desenhista, Uhum. não, não era chamado de designer, era chamado de desenhista. Chama desenhista. Por- Era assim. É Aí porque fazia o eu acho desenho mesmo, né? Ele não fazia, projetava a peça desde o início, são todo o ciclo de vida, que é a designer, que é um designer de produto, né? Então o desenho ele é uma parte do design, né? é, exatamente. E era uma coisa assim, era uma solução rápida para Uhum. aquela peça ali, aquela pedra ali, né? E para aquilo ser mandado para a oficina e depois, enfim, as peças eram entregues depois e tal. Então, assim, eu acho que a gente levou um tempo para ter esse reconhecimento, entendeu? Então, Uhum. até chegar nesse reconhecimento, né, eu acho que a gente suou muito para conseguir Uhum. essa valorização, principalmente aqui, né? Porque a gente sabe que, né, em outros lugares, em outras empresas, até fora do Brasil, é uma outra história, né? Então, assim, Sim. aqui é muito difícil, era muito difícil, assim, eu cheguei a ouvir de um fabricante aqui do Rio, é, coisas assim do tipo, você faz isso aí sentada vendo televisão, entendeu? Sabe? Simples assim, E né? você tem que se controlar para você ser educado com a pessoa, né? Então, dá vontade de Uhum. dizer, não, eu faço isso na minha prancheta, meu material é importado, meu lápis de cor é importado, minha lapiseira é importada, minha mesa de luz é importada, dá vontade de chegar e dizer assim, né? Mas eu, sabe? Então, assim, acontecia esse tipo de coisa, né? Então, assim, depois de um certo tempo, já escaldado com aquilo, você começa também a filtrar, né? Um pouco também o tipo de trabalho que você quer pegar, né? Porque Uhum. naquela época acontecia muito isso. Tinha uma oferta muito grande de trabalho, né? Como freelancer, tive bastante trabalho, muita empresa prestando serviço aqui no Rio, Uhum. mas tinha muito isso, né? Assim, em termos de reconhecimento, né? É complicado, né? Coisas que Que época era, Luciana? anos 90, anos 90, Anos por aí, 90, né? anos 90, anos 90, anos 90. Então, assim, tinha uma possibilidade muito grande de trabalho, mas ao mesmo tempo acontecia isso, né? Você ainda não está naquele. E não era uma questão sua, era uma questão das empresas não terem essa concepção, porque Uhum. pensa bem, se a empresa está acostumada a pegar uma revista italiana, recortar e copiar, na cabeça dela aquilo ali era de graça, né? Então, Uhum. assim, é de graça pegar uma revista italiana e copiar. Então, eu vou pagar o seu serviço, né? Então, até você conseguir chegar e dizer, não, olha só, o meu serviço é uma outra coisa, não é Uhum. recortar revista italiana e copiar. Então, eu acho que isso aí teve um grande salto.
né? E eu acho que muitas coisas contribuíram para esse salto, não só o fato da gente estar ali nos ligando pelo que a gente queria, como também os concursos, né? Tudo isso dando valor, né? Uhum, Você ser finalista num concurso internacional, você ganhar um concurso internacional, não estou uhum, falando nem dos brasileiros, estou falando dos de fora. Então, assim, você ser finalista num concurso da DBIA, né? No Diamonds International uhum, Awards, é uma outra coisa, né? Então, assim, a empresa tem que ver aquilo, né? Você está sendo reconhecido no exterior, né? Você não está sendo reconhecido uhum. só aqui no Brasil, reconhecido no exterior. Então, assim, eu acho que aos poucos isso foi mudando, né? Sim. É Né? que Então, assim, naquele momento você tinha o efeito da globalização, né? Então, até os anos 90, antes dos anos 90, os industriais, eles partiam uhum, para a cópia mesmo. Eles achavam que a exato. referência, os modelos eram os modelos europeus, eles iam para a Europa, para É, as feiras, copiavam, é, né? copiar. Quem era do interior Exato. vinha para São Paulo para comprar modelo e eles achavam que isso Isso, estava certo, eles não achavam que estava nada de errado. A referência é a é, Itália, a referência é a Europa, é a Suíça, né? exato. E aí, com a globalização, entra a mercadoria chinesa no país. E aí a É, competição começa a ficar sem, sem precedentes, né? Então, o é, empresariado ele começa a entender que o design é o fator diferenciador nas peças, exato. nas joias, nos trabalhos, né? E aí eles É, começam a investir no design. Não só o empresariado, o governo ele entra com um programa que chama Programa Brasileiro de Design para sim. favorecer o comércio. E aí esse programa ele abrangia todas as áreas do design, moveleiro, Aham, aham, várias áreas e o de joias também. Então, nesse aham. momento que você tinha só o concurso da De Beers, que era um concurso Uhum, internacional de fora, né, e ligado ao diamante, né? Então você aham, começa a ter os concursos nacionais, o do IBGM, você começa a ter aham. incentivo para o design, mas aí você ainda tem uma transição, um tempo de transição, porque você tem uma É, concepção, você tem os industriais que trabalharam o tempo todo dessa forma, né, nessa forma de aham, eu não preciso de design, para quê, é, né? uhum, Então demorou um pouquinho, né, para isso ficar disseminado do mercado. Mas aí, aos é, poucos, as indústrias foram terceirizando, foram contratando, e aí tinha também uma coisa de você equiparar o diálogo entre o ourives e o designer, porque um não entendia o que o outro falava, né? Eram sim, sim, concepções diferentes sobre o mesmo produto. Mas isso foi sim, conseguido, verdade. me parece que isso foi conseguido, né? Foi. Eu, E eu acho que não só a diferença de concepção, mas também tem uma questão aí, a gente está quase no finalzinho do tempo, estou com medo até de não dar. É, que é assim, era muito difícil, talvez só os ourives mais experimentados, mais velhos, mais experiência, eles tinham a capacidade melhor de leitura do desenho, sim, entendeu? A gente tinha muito essa dificuldade dele saber ler um desenho. Por isso que eu acho super uhum, importante nos cursos de orivesaria, principalmente Senai, Senac, esses cursos técnicos, de ter o desenho técnico, porque ele tem que saber ler o desenho, né? Então, assim, tem sim, uma ponte ali entre o designer e o Orives que às vezes não fechava,
por conta disso, por ele não estar acostumado e não saber ler o desenho, né? Então, às vezes a gente tinha esse problema e eu percebia que normalmente os mais experientes eram os que compreendiam melhor assim o desenho. Mas E o tinha isso. desenho Tem um, técnico tem tem a um comentário. função de trazer uma série de informações técnicas para a produção, né? Então, são É, detalhes imprescindíveis verdade. para a concepção Até da o joia, nosso né? próprio acesso à oficina, né? Uhum, Muitas vezes, muitas empresas não davam esse acesso, né? Algumas sim, outras não, né? Então, a gente também teve no início essa dificuldade, né? Pela questão do valor, do controle, do uhum. material, daquele cuidado todo, de não ficar dando acesso, né, ao designer. E eu acho que foi super importante a partir do momento que se deu esse acesso, né? Sim, Porque o seu trabalho tá ali também, né? Acompanhar aquilo ali também é seu trabalho, né? aham, Então, com isso, eu acho que a coisa também engrenou, né? sim. E, né? Então, assim, é você fazer parte ali, né, daquele processo, né? Não é só aquela Uhum, hora ali que você faz um negocinho e depois você esquece no final, você não sabe nem o que que deu, né? Então, uhum. não é, não é bem assim, né? Então, mas, nossa, eu acho que já tá dando uma hora. Gente, eu tô vendo. A única que fez um comentário aqui agora foi a Érica, minha aluna, disse que teve dificuldade e percebeu conhecimento na área do design de joias. É verdade. A gente tem dificuldade até de cursos, né? A gente tem dificuldade de tudo, Sim. mas vai caminhando, né? Então, Cláudia, tá, eu tô com medo de cortarem a nossa live. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade aqui hoje. Eu adorei o nosso papo. Se for possível, a gente continua depois, um outro dia. Ah, sim. E aí queria que o pessoal curtisse também, compartilhasse. Depois eu vou colocar essa live para todo mundo ver, vou colocar lá no YouTube também. E, Tá. gente, ó, para vocês aí, tá? Ó, alunas que estão vendo, vamos todo mundo ler o livro da Cláudia e espero que venha novidades por aí, logo, logo. A gente, Sim, com né? certeza. Já estou trabalhando Tá. nisso. Eu que É, agradeço, Luciano, o convite. Foi um prazer. Estou sempre à obrigada. disposição. Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Joalheria no Brasil, que é o nome do livro, e Tá, vamos trabalhando para o conhecimento do setor joalheiro. É isso aí. tá ótimo. Isso aí, gente. Brigadão. Fiquem bem. Boa noite para todo mundo. Obrigada, tá, Cláudia? Te agradeço muito. Um beijão. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.